Com muita satisfação que nós vamos começar essa última live do dia com o nosso amigo Felipe Ximenes, excelente profissional na área de gestão do futebol, um dos profissionais vitoriosos. Felipe já chegou aqui, já vou adicionar ele na nossa live para que a gente possa iniciar esse bate-papo. Boa noite, Felipe. E aí, Matheus? Como vai? Tudo bem? Tudo bem? Me ouvindo bem? Ouço bem, imagem legal. Tá em casa, né? Estamos em casa. O máximo que a gente movimenta é da sala para o quarto, do quarto para o banheiro. Vamos em frente. Como você diz, é a necessidade do momento, né? Mas cabe a nós termos a criatividade e buscar, nesse momento, estabelecer algumas novas conexões, né, com a comunidade esportiva, né, Felipe? Claro. E esse projeto de live foi justamente com esse objetivo. A gente tem feito alguns trabalhos na área de capacitação aqui em Minas, São Paulo. Iríamos agora para o Rio, com futsal e futebol, mas por obras aí, né, infelizmente devido à pandemia, a gente não pôde caminhar, mas nós estamos aí com um projeto de live, graças a Deus, está um sucesso. Aproveitar que vi o Peri, atual técnico do Minas, acabou de entrar na nossa live. Amanhã às 14 horas estarei com ele aqui também falando sobre gestão de equipes no futsal. Felipe, prazer imenso, agradeço você de coração por ter aceitado esse convite. Você, para mim, é uma referência, não só para mim, eu acredito para muita gente no futebol. Você é uma referência, começou os seus projetos profissionais aqui em Minas, então, assim, para mim, particularmente, foi um prazer imenso quando você aceitou o meu convite. E já passo a bola para você fazer um resumo aí da sua trajetória no futebol. Na verdade, eu quero só primeiro agradecer o convite, né? Quando vem de Minas, especialmente, mexe mais ainda, né? Ainda mais e para mexer comigo não é fácil, porque eu tenho 3 corações, né? Então, para poder preencher o sentimento não é fácil. Já tem muita gente aqui de 3 corações começando a entrar. Mando um beijo para todos. Ed Wilson, Ticurica, pessoa, só amigos aqui. Eu penso que essa questão das lives, Matheus, acho muito importante. Uma coisa que sempre fez parte da minha vida é a questão da gente conseguir democratizar o conhecimento, né? Fazer com que o conhecimento nosso chegue ao maior número de pessoas. Nós que, por alguma razão, que nem sempre é a competência, mas acabamos conseguindo chegar em muitos clubes, em instituições grandes por esse país afora, eu penso que a gente tem uma missão talvez até maior, que é justamente poder mostrar para as pessoas que estão aí tentando alcançar o seu espaço, tentando construir o esporte numa dificuldade no interior, seja interior de um estado que for, eu nunca recuso um convite desse. Então, para mim, é uma honra muito grande e vamos aí falar sobre futebol, sobre gestão, da maneira que você quiser, sem filtro. Isso aí, show de bola. Bom que você é espontâneo, além de ser conhecedor da causa, é muito espontâneo e tenho certeza que essa live vai ser um sucesso. Ô Felipe, como que foi o começo da sua trajetória no futebol? Bom, na verdade, como 10 entre 10 crianças do interior de Minas, uma cidade pequena de 3 corações, o sonho era ser jogador de futebol, como qualquer um, né? Fiz isso até com algumas pessoas que estão aqui na live, que sempre me acompanham. Fui aprovado num teste do Atlético Mineiro em Belo Horizonte. Joguei algumas partidas pelo Atlético Mineiro, mas graças a Deus descobri que como jogador de futebol poderia ser um bom gestor. Fiz o vestibular da Universidade Federal de Minas Gerais na década de 80. Comecei a trabalhar como preparador físico do Valério Doce de Itabira. Voltei para minha cidade, joguei futebol. Rodou o interior, hein? Rodou o interior. O interior eu conheço bem.
Você já caiu no Farião, então, hein? Opa, mas é lógico que sim, ué. Os estádios e ginásios de Minas Gerais são poucos os que eu não conheço. Até porque em 1985 eu disputei o primeiro Gine, Jogos do Interior de Minas. Em 1990 disputei os primeiros Joju, os Jogos da Juventude, aí já como treinador. Então, história é o que não falta, viu, Levi? Se for para falar da história, vamos marcar uma live aí semana que vem de 2 horas para te contar por onde eu já passei. Só para você ter uma ideia, até morar no Paraguai eu já morei. Mas esse é o caminho, né, Felipe? Que a gente vai construindo para chegar, porque as pessoas acreditam que você chega no topo sem construir um caminho, né? E a realidade ela é diferente. Você tem um começo, você tem uma construção de uma carreira, você que trabalha com gestão de grupo, você que trabalha com gestão de equipe, sabe muito bem do que eu estou falando, né? E as pessoas têm que entender esse processo, né? Que tudo tem uma construção, você precisa se capacitar, você precisa aplicar o que você aprendeu para que você possa alcançar os seus resultados, correto? Sim, sabe, o Matheus, mas uma coisa que eu costumo dizer, quando as pessoas perguntam para mim o que você fez para se tornar um gestor, como é que você se preparou, como é que você se capacitou, eu cheguei à conclusão que eu só virei um gestor esportivo porque tudo que eu planejei deu errado, sinceramente. Não teve... Tudo que eu fazia, você é jogador de futebol, deu errado, eu vou estudar educação física, deu errado, formei, aí você é preparador físico. Quer dizer, esse é um processo muito mais... Na verdade, eu acho que, Felipe, eu acho que você pode botar... Não, quem sou eu para falar o que você deve fazer? Mas talvez, não é que deu errado, te ensinou algo para você chegar como gestor. Mas a gente só aprende que ensinou depois que deu errado. Porque quando acontece a frustração, é como todo mundo. Mas isso é só retórica, né, Matheus? Isso é uma maneira que a gente brinca de fazer. Eu penso o seguinte, o profissional de hoje, o profissional do mundo atual, e eu estou vendo aí pessoas que são meus amigos há 40 anos, está aqui o Atílio de Campanha, que eu mando um abraço, está aqui o Stefano, que hoje é um dos meus alunos no curso de gestão lá em Três Corações, fazendo um trabalho de recuperação do Atlético de Três Corações. Eu faço questão, eu digo assim, sabe, Matheus, quanto mais longe eu estou da minha cidade, da minha região, mais mineiro eu me sinto, mais tricodiano eu me sinto. Eu falo o seguinte, o profissional de hoje, ele precisa estar preparado para reagir. Você tem que estar preparado para dar a melhor resposta para tudo aquilo que aparecer na sua vida. Porque, na maioria das vezes, tudo que acontece na sua vida que realmente gera impacto, você não esperava. Eu vou te dar um exemplo. Você imagina, Matheus, se há 10 meses atrás, não precisa ir muito, não, nós estivéssemos conversando e eu falasse para você, Matheus, daqui a 10 meses, o mundo inteiro vai estar preso dentro de casa, ninguém mais está saindo de casa, toda maneira das pessoas se comunicarem vai ser através de lives, as pessoas vão falar de esporte através de lives. De que você me chamaria? Me fala. Na palavra, pô, você tá sem noção, para não falar outra coisa. É isso. Então, o que eu digo? Esse projeto meu, do digital, Matheus, eu comecei em dezembro. Eu não fazia a menor ideia que teria uma pandemia. A menor ideia que as pessoas ficariam dentro de casa, presas. Mas eu acreditava nesse caminho digital, que assim, eu acho que é um bom caminho para seguir. E por incrível que pareça, aconteceu essa pandemia e eu já tinha começado as minhas lives há 2 meses atrás. Olha para você ver que sensacional, né? Então, as pessoas falam isso. Puxa, Ximenes, você pensou isso? Não, cara, eu não pensei nada. Eu já estava fazendo isso lá atrás, imaginando o que iria acontecer. Aí, de repente, surgiu esse negócio que, num momento de crise tremenda, nós temos hoje uma baita ferramenta de comunicação e de democratização de conhecimento.
É isso. Pode, Mendes, você tem um pouco de razão nisso, você tem muita razão nisso. Eu comecei esse projeto de lives com o objetivo de trazer o conhecimento pessoal para contribuir para quem está em casa. O nosso público hoje aqui, que tem nos acompanhado nos cursos, são treinadores de escola, são professores de educação física, são treinadores da categoria de base, e está tudo parado, não tem para onde caminhar, não tem o que fazer. Então, foi uma forma que eu encontrei de ocupar a cabeça desse pessoal, muitos gestores também de escola, e esse pessoal, de certa forma, está, assim, me desculpa a expressão, mas com o coração na mão, porque não tem recebimento, os que têm caiu mais de 80%, porque alguns pais ainda estão mantendo o pagamento, então, assim, é uma situação muito, muito difícil, não é um impacto só no sistema esportivo, vai ser um impacto de forma geral, amplo, na sociedade como um todo, na economia, mas que é necessário a gente ficar em casa nesse momento. Eu torço para que isso passe logo. E vamos pegar esse gancho já do que você já falou, sobre a questão do projeto, né? Que você construiu, o projeto digital. Vamos mudar um pouquinho aqui o nosso bate-papo que tinha planejado fica aqui. À vontade, fica à vontade. Vamos entrar lá. O que é esse projeto digital que você desenvolveu e que alguns colegas, aqui eu já falo que o Vinícius, que é atual presidente do Guarani Esporte Clube, está se organizando para iniciar o projeto aí com você. O que é esse projeto? Como que ele está? Bom, na verdade, Matheus, o principal objetivo meu era poder ter um local onde as pessoas pudessem conversar de uma forma profunda sobre futebol e gestão. Essa é a primeira coisa. Então, esse canal, e eu fico feliz, porque você imagina só, olha quem está aqui com a gente. Carlos Amadeu, um ex-treinador da Seleção Brasileira de Futebol, hoje está no Bahia, trabalhou comigo no Vitória. Pessoas que realmente gostam de discutir e escutar sobre futebol. Só para citar um exemplo. Então, desde o final de dezembro, eu venho fornecendo conteúdos gratuitos sobre futebol e gestão. Eu venho fornecendo textos através do meu Instagram para que as pessoas conversem, estudem, criem relacionamento entre elas. Eu quero promover isso. E, naturalmente, o que a gente está buscando? A gente vai buscar fazer com que um conhecimento de qualidade possa chegar o mais longe possível para pessoas que não tenham condição de acessá-lo. Então, eu estou começando a oferecer produtos, eu estou começando a oferecer cursos, onde eu vou segmentando fatias de pessoas que estão em determinados níveis, para que não fique aquela conversa superficial e rasteira de todo mundo que você não passa da página 3 à página 4. Então, eu vou criando os cursos onde, de acordo com a capacidade que a pessoa tem de pagar, de acordo com o conhecimento que ela tem e vivência dentro do futebol, ela vai se encaixando em cada um desses produtos para que ela receba exatamente aquilo que ela tem condição de absorver e crescer. Então, eu lancei agora, na semana passada, um curso de gestor de futebol, os desafios de uma função. Só para você ter uma ideia, Matheus, eu abri 50 vagas e eu tive mais de 250 inscritos. O curso começou hoje, eu acabei tendo de colocar 56 pessoas na turma, porque não teve jeito de eu deixar algumas pessoas de fora. Entendeu? Felipe, e como que funciona o curso na prática? Ele é videoaula, ele tem um momento com você, conta um pouco mais aí, porque eu tenho certeza que esse vai ser um case de sucesso e você vai abrir mais turmas. Então, o pessoal que está ligado conosco aqui saber mais sobre isso. Então, olha só como é que funciona, Matheus. Todo o meu curso são 10 módulos. Eu gravei o curso inteiro em estúdio, som da mais alta qualidade, vídeo da mais alta qualidade. Não é aqueles cursos de internet que as pessoas acabam comprando e recebem lá um baita de um arquivo de PowerPoint transformado em PDF para o cara ficar girando. Não, sou eu falando o tempo inteiro, apresentando gráficos, animações, tudo no mais alto nível. As pessoas recebem um curso, um módulo na segunda-feira. Na sexta-feira, tem uma videoaula de 1h50 comigo, através do Zoom. Então, todos os 56 alunos vão estar tendo uma aula direto comigo sobre o módulo que eles
receberam naquela semana, e na outra segunda recebe o outro módulo e sucessivamente até o final do curso. Além disso, Matheus, tem um grupo fechado comigo e com todos os alunos do grupo, onde eu vou lá fornecer artigos, alimentar a discussão entre os alunos do grupo, para que eles aumentem o seu network, criem relações entre eles, discutam os assuntos que foram discutidos no módulo e que a gente possa democratizar. O que eu falo é o seguinte, Matheus, eu não estou aqui prometendo emprego, eu não estou aqui prometendo diploma, eu não estou aqui falando que o cara da noite para o dia vai se tornar o maior gestor de futebol, não. O meu curso é para dividir 35 anos de vida completamente dedicados ao esporte. Só para você ter uma ideia, Vinícius, nós temos 3 alunos dos Estados Unidos, 1 aluno de Portugal, alunos de 8 estados do Brasil, e dentre eles nós temos presidente de clube, ex-presidente de clube, o Marcos Vinícius Freire, que foi chefe da delegação do Brasil por 6 Olimpíadas, Paulo César Guzmão, técnico de... Quer dizer, são pessoas que estão ali para dividir conhecimento, entendeu, Matheus? E com chega certeza, de fazer propaganda. Vamos para frente. Mas é uma oportunidade para o pessoal conhecer um pouco. E só para a gente terminar, aqueles que tiverem interesse de conhecer mais sobre o projeto, qual que é o caminho que eles devem seguir? Tem pelo seu Instagram, tem um site específico, seu LinkedIn? Então, pode me seguir pelo LinkedIn, eu aconselho mais no Instagram, o Felipe Ximenes Oficial. Agora, como eu te falei, as inscrições elas estão fechadas. Eu devo estar lançando uma inscrição nova, talvez na semana que vem, ou daqui a 15 dias, para o próximo curso. Porque o que acontece, Matheus? O que eu te falo? O meu objetivo é transmitir conhecimento. Então, essa primeira turma, eu estou avaliando, eu estou vendo se está funcionando, se as pessoas estão recebendo os módulos corretamente. Eu estou muito feliz, porque hoje, você imagina só, Matheus, 56 pessoas, todas elas já receberam, todas elas já estão estudando. Isso é muito bacana, sabe? Então, eu espero que rapidamente eu possa lançar o próximo curso, entendeu? Mas aí as pessoas podem me mandar o direct, que aí eu inscrevo elas no grupo meu do Telegram para elas já terem a preferência para o próximo curso. Ótimo, então. Bom, vamos lá, então, vamos voltar aqui ao que a gente tinha pensado, né? Como foram os primeiros... Como que surgiu, né? Como que você pensou em ser um gestor de futebol? Onde que surgiu isso? Lá atrás, como você mesmo disse. Porque até então, naquela época, não era tão comum você ter um gestor de futebol nas equipes, né? Era mais a função do presidente. Como que surgiu isso e como foram os primeiros desafios profissionais? Então, na verdade, Matheus, o que acontece? O profissional de educação física, como eu, que acabei optando por fazer educação física em 85, então você imagina só, isso já se vão lá quase 36 anos. O que acontece? O profissional de educação física, ele acaba aprendendo desde cedo a montar projetos, a apresentar situações de gestão, seja em academia, seja em escolinhas de futebol, seja nos clubes que você acaba competindo. Desde cedo, você começa a buscar recurso para disputar campeonatos, para viajar, para disputar torneios. Então, assim, a visão de gestão, ela sempre me acompanhou desde a década de 80. Ainda como atleta de futebol amador, a gente sempre buscou e teve uma visão de que se no esporte você não tiver recurso, você não compete. Entendeu? Então, isso sempre foi muito claro e eu acabei levando isso para a minha vida em todas as áreas. Então, desde muito cedo, você imagina só, eu fui dono de academia, porque quando eu passei no vestibular de educação física, o meu querido pai, ele me comprou uma sociedade numa academia lá em Três Corações. Então, desde aquela época, eu já geria a academia mesmo morando em Belo Horizonte. Entendeu? Então, o que eu falo? A construção do profissional Felipe Ximenes como gestor, ela veio acontecendo ao longo desses 35 anos de vida que eu tenho dedicado ao esporte. Em academia, em dono de academia de ginástica, de natação,
organizando colônias de férias, montando equipes de voleibol, sendo federado como atleta de futsal, de futebol. Quer dizer, todo esse processo meu, ele foi construído na arena. Entendeu? Que eu falo, eu brinco, eu entrava no Coliseu com a lança e precisava matar o leão, entendeu? E juntamente com isso, eu me preocupei em capacitar da parte teórica. Então, eu tenho mestrado, eu tenho MBA, eu tenho pós-graduação. Quer dizer, foi um misto de empirismo testado com ciência. Entendeu, Matheus? Então, é aí que eu digo, porque até hoje, eu falo, o gestor esportivo não é uma profissão, é uma função. Né? A gente não tem nem determinado ainda qual curso o gestor esportivo precisa se graduar para poder se apresentar como gestor esportivo. Quando eu chego no hotel, por exemplo, e me pedem a minha profissão é educador físico. Minha profissão não é gestor. Entendeu? São os avanços, eu acredito muito que depois desses eventos esportivos, né, como PAN, Olimpíada, Copa América, isso avançou um pouco, né? A visão da gestão esportiva ficou em mais evidência no país, mesmo ainda, Felipe, assim, a gente observando que existem poucos cargos ocupados ainda por educadores físicos, é uma observação que eu tenho feito e tem percebido no mercado que os grandes gestores do país ainda não têm, a maioria deles não são graduados em educação física, são oriundos de outra área, e que os educadores físicos precisam avançar, principalmente nesse sentido de capacitação, de fazer mestrado, de fazer MBA, de fazer pós-graduação, de fazer cursos que são oferecidos na área da gestão como o seu. Isso é uma observação pessoal, uma leitura que eu tenho feito e que eu tenho observado, e a gente já conversou com diversas pessoas aqui em lives, pessoas que estão à frente do esporte e que não têm a formação esportiva. E a gente precisa avançar nesse sentido. Ô Felipe, e como foi a entrada do futebol na sua vida, nesse momento de gestor? Então, o que eu te falo? Na verdade, foram vários momentos, porque a minha ida e vinda no futebol, ela teve picos e volta, vai para o futebol, vem para o voleibol. Eu fui secretário municipal de esportes, lazer, turismo e cultura de Três Corações. Quer dizer, então, eu não tenho muito esse negócio de ir e voltar. Mas, basicamente, no final da década de 90, início da década de 2000... Oi? Alexandre Galo aí, ó. Pô, Galo, eu tava na sua live, hein, Galo? Eu estava na live do Galo agora. O Galo é um grande amigo meu. Trabalhamos juntos no Atlético Mineiro. Sou fã dele. Ele é um baita treinador de futebol e gestor. Então, eu te falo, o profissional do esporte... Vou até aproveitar porque o Galo está aqui. Eu vou falar sobre isso. O profissional de esporte, nós temos de tirar esse estigma de que um profissional de esporte ele não pode exercer várias funções. Isso é muito ruim. Eu costumo dizer o seguinte, a especificidade leva à ignorância. E vou dar um exemplo rápido para você. Vamos falar sobre a medicina. É claro que é um extremo, mas vamos brincar. Não bastava, o cara era clínico geral, aí começou as especialidades. O cara se tornou um ortopedista. Depois não bastava ser ortopedista, ele virou um especialista em joelho. Não bastava ele ser especialista em joelho, ele virou especialista em ligamento cruzado colateral externo. Aí o outro, o ligamento cruzado. Daqui a pouco o cara ficou tão especialista numa função que ele vai com o filho para a praia, não tem um médico, o filho fica gripado, ele não sabe o que ele receita. Dá para você entender o que eu quero dizer? Então, sim. A gestão é algo muito amplo, que você não pode fechar essa situação simplesmente numa especificidade do gestor. Até porque, Matheus, você falou aí que faltam profissionais de educação física na gestão. Faltam sim. Você sabe por quê? Porque muitos ex-atletas que fizeram administração, economia, engenharia, acabam entrando na gestão pelos seus feitos dentro de campo. Isso não é ruim, nem bom. Aqui, olha aqui, quem acabou de entrar aqui? Serginho do vôlei.
Meu querido Serginho, vamos fazer uma live essa semana. Esse é um craque. O Serginho... Ídolo. Não, o Serginho, deixa eu te falar quem que é o Serginho. Eu era treinador do Olímpico Clube em Belo Horizonte, do Mirim. E o Serginho jogava no Mirim do Minas. Então, com o Eloy. Oi? Com o Eloy. Com o Eloy, com o Renatão e tudo mais. Eu cansei de perder pro Serginho, porque o Serginho começou ganhando de mim desde 1990. Então, eu cansei de perder pro Serginho. Entendeu? Olha aqui o que ele está falando aqui. Ó. Não sou ex. Não, o Serginho é o seguinte, o Serginho vai ser atleta até o dia que ele quiser. Quando ele fala assim, eu não quero mais. Aí ele vai parar de ser atleta. Mas assim, para a gente não fugir muito, eu digo, o Galo é um ex-atleta que se capacitou para ser treinador, é um grande gestor e hoje está sendo treinador de novo, lá do São Caetano, na Série A2. Não tem problema nenhum, até porque um treinador é um gestor. O Serginho, que está aí nas quadras há 30 anos, esse cara ele tem que ter um título de honoris causa. Se ele, além disso, se capacitar, fantástico. Aqui, está aqui o Serginho. Ele construiu uma expertise que poucos vão construir, né, Felipe? A questão que eu falo que, por exemplo, assim, as pessoas que não se tornaram atleta, que não tiveram essa vivência, não querem estudar, essa é a verdade, não querem buscar um MBA, não querem buscar um mestrado. Hoje, sim, por exemplo, aqui em Minas, a gente tem um mestrado em gestão e lazer. Eu fiz disciplina isolada agora e estou iria ter o edital agora para que você pudesse participar. Então, assim, oportunidades estão aí. E as pessoas questionam muito isso, que o profissional de educação física não foi para a área da gestão, mas existe o outro lado, que o profissional também não está buscando o lado da gestão. Não. E quando busca só a parte financeira, só a parte do resultado, só o processo negócio, só o processo resultado financeiro. Mas outra coisa que eu quero te falar, e isso quem fizer o meu curso vai ver. Matheus, uma vivência não anula a outra. É o que eu quero dizer. Agrega. Agrega. Isso que eu estou te falando. Então, um cara como o Serginho, só porque o Serginho está aqui, que é um atleta e que faz um curso de administração, é um profissional muito melhor. Assim como um profissional de educação física que teve a possibilidade de ser um atleta, é um profissional muito melhor. Só que o fato de ter sido atleta não faz dele um único profissional excelente, assim como o fato de você ter um diploma também não te faz um profissional melhor do que o outro. O que nós precisamos ser é o melhor que nós podemos ser de acordo com as oportunidades que a gente tem. Entendeu, Matheus? Com certeza. Claro. E como, na sua visão, né, Felipe, até entrando um pouquinho no seu curso, como que você hoje estrutura um departamento de futebol? Boa. Vamos lá. E até aí eu vejo, Matheus, que o gestor de futebol ele chegou para sanar uma carência muito grande, porque os departamentos de futebol, Matheus, a partir do início da década de 90, eles começaram a aumentar em quantidade de profissionais ali dentro. Porque até a década de 80, a comissão técnica era muito reduzida. Então, ela ficava ali sob a responsabilidade do treinador e de um supervisor. A partir da década de 90, começou a entrar, entendeu? Os auxiliares de preparação física, os fisiologistas, os fisioterapeutas, os nutricionistas, os psicólogos, os supervisores de logística. Quer dizer, muitos profissionais começaram a entrar e ficou faltando a figura de alguém que pudesse organizar esse processo. Aqui, ó, um grande abraço, Leston Júnior, mineiro, treinador. De Divinópolis. Divinópolis, baita profissional. Está aqui com a gente. Um beijo, Leston. Um grande abraço para você. Então, o que acontece? O gestor, ele entrou para poder complementar o treinador e o supervisor, para poder organizar esses departamentos, colocá-los em gerências e, a partir daí, facilitar a gestão diária. Entendeu? Então, assim, a primeira coisa que eu faço quando eu chego no clube é fazer um mapa
da gestão do clube para entender quantos profissionais tem, quantos departamentos tem, qual a cadeia de comando daquele clube, entendeu? Há quanto tempo os profissionais estão naquele clube. E aí o que eu faço? Eu divido os departamentos em gerências, entendeu? Vou encaixando as pessoas nessas gerências, entendeu? E vou começando a colocar os processos de comunicação para que a gente forneça o maior número de informações para quem? Para o treinador, que é a peça central do departamento de futebol. Então, por isso que eu te falo, o treinador de futebol, ele não perde espaço com o gestor. Pelo contrário, ele vai ser melhor alimentado, ele vai ser ele vai ter mais tranquilidade para cuidar do principal ativo do clube, que é quem? A equipe. Então, nós precisamos fornecer o maior número de informações fidedignas para o treinador de futebol poder desenvolver o melhor trabalho dele dentro de campo. Ficou claro? Ô, Felipe, ficou ótimo. Além dessa construção que você faz, esse mapeamento que você faz do departamento de futebol, nesse sentido, como que fica a relação com a categoria de base? Assim, eu tenho uma dificuldade muito grande de entender o que é categoria de base e o que é categoria profissional. No meu organograma, quando eu vou montar uma estrutura, não existe profissional e base. O futebol de um clube é uma cadeia produtiva, é um processo de formação que se inicia na categoria sub-13 até a categoria profissional. Então, você não pode... Você vê diversos problemas na transição da categoria sub-20 profissional, porque existe um abismo entre a categoria. Então, assim, eu, quando estruturo um departamento de futebol, a minha preocupação é fazer do clube de futebol um clube com 6 categorias: 13, 15, 17, 20, sub-21, sub-23 e profissional. Entendeu? Esse é o processo. Entendeu? Ô, Felipe, e como relacionar dentro desse clube esses profissionais, né? Porque a gente tem visto muito falar, tem feito lives com diversos profissionais renomados, a gente tem visto muito falar assim, em metodologia, construção de metodologia do clube, onde o clube tem que ter um conceito de jogo e o treinador tem que encaixar dentro da metodologia do clube. Como que você vê esse encaixe? Como que você vê o repasse dessa metodologia do profissional, sub-20, agora alguns clubes criaram também o sub-23 ou o time de transição, né? Aspirante de transição. Como que você vê essa metodologia? Como que você vai passar essa metodologia para a comissão técnica, para ele aplicar no ativo do clube, que são os jogadores? Não, primeiro, Matheus, os profissionais de futebol, é que eu digo, nós estamos agora recebendo uma leva, desde a criação dos cursos da CBF Academy, que eu tenho muito orgulho de ser o instrutor mais antigo da CBF Academy, uma leva... Tivemos com o Antônio Simira aqui hoje. Antônio Simira aqui hoje, na parte da tarde. Parceiro de muitos anos. Um baita de um profissional. Baita profissional. Que eu digo o seguinte. Primeiro, a gente precisa determinar o que é modelo tático, o que é filosofia de jogo, o que é filosofia de clube, qual que é o processo de transmissão das valências técnicas e táticas de cada uma das categorias, qual que é o repertório motor que você espera de cada categoria. Isso é um processo muito complexo, Matheus, que se a gente mergulhar nisso, a gente vai fazer muitas lives. O que a gente precisa, primeiro, o gestor precisa ter capacidade, é o seguinte, é de determinar esse processo todo, trazer isso para algo, para uma coisa lógica e principalmente aplicável. A gente tem muito profissional hoje, entendeu? Que faz 2, 3 cursos de pós-graduação, sai com 5 livros, entendeu? E acha que já descobriu a América e que vai transformar os clubes de futebol. Não é assim. Não é assim. Planejamento, manual de filosofia, isso são fios condutores
entendeu? Que você, com a experiência em gestão, você vai descobrir o que se aplica aqui, o que se aplica ali, o que se aplica acolá. Porque eu falo o seguinte, Matheus, uma coisa é teoria, outra coisa é prática. Entendeu? Que eu te digo, o meu conhecimento de gestão foi construído em prática, sendo empregado e sendo mandado embora. Entendeu? Então, aqui eu te falo, o processo que a gente precisa fazer dentro da gestão esportiva no Brasil é um processo de verdade, de capacitação das pessoas com a questão teórica, sim, mas para poder testar ali, no dia a dia, enfrentando imprensa. Alguém falou aqui na frente, enfrentando a vaidade de gestores, enfrentando a vaidade de treinadores, de preparadores físicos, de diretores, de imprensa, para que a gente possa realmente no dia a dia aplicar, entendeu? Porque o que eu falo, a minha luta aqui, o Matheus, e eu acho que você podia comprar essa minha luta, acabou de entrar aqui o pessoal da Tactic Up, que é uma plataforma... Israel Toledo, uma plataforma fantástica de tomada de decisão de atletas, que eu não deixo de sempre citar quando eu estou aqui, pela aplicabilidade deste negócio. Eu te falo, uma plataforma, eu tenho, coisa que eu nunca falei, eu vou falar agora. Eu vou te falar agora. Eu sou proprietário intelectual de um software de gestão de departamento de futebol e ninguém nunca me viu fazendo propaganda aqui. Por quê? Porque a aplicação de um software depende de quem está lá gerindo, entendeu, Matheus? Então, a Tactic Up é uma plataforma que os profissionais podem buscar porque tem aplicabilidade prática. Prática, entendeu? Então, o que eu falo, estruturar um departamento de futebol no papel é simples. É simples, não é difícil. O difícil é tirar do papel e colocar em prática. E é esse que é o meu desafio. Você conciliar o conhecimento empírico e tácito com um conhecimento técnico e teórico que é fundamental para o gestor. Por isso que eu te digo, ex-jogador de futebol pode ser gestor? Pode, mas vai se capacitar. Vai entender o que é fluxograma, o que é organograma, o que é matriz de responsabilidade, o que é job description, para que você possa exercer esse cargo e não simplesmente ficar ali, porque eu fui jogador de futebol, de voleibol e agora eu vou ser gestor. Na verdade, o meio hoje não permite mais você ser mais ou menos, né? O nível de exigência hoje que cresceu nos últimos anos, principalmente com as plataformas digitais, com o desenvolvimento das pessoas, com os custos de capacitação, não dá para você fazer algo mais ou menos hoje. Tudo que a gente for fazer, a gente tem que pensar em qualidade, a gente tem que pensar em processo, a gente tem que pensar em desenvolvimento, seja profissional nosso ou dos próximos pares que estão conosco, né? Ô Felipe, dentro dessa linha que você até começou já a falar, no futebol de forma especial, a gente vive, o treinador, ele vive uma pressão diária, né? Ele vive de resultado, um resultado de curto tempo, porque ele ganha um jogo na quarta, se ele perde no domingo e perde na outra quarta, no outro final de semana ele já está na berlinda, se ele perder ele é demitido. Hoje, a realidade hoje do cenário hoje, né, dos treinadores brasileiros. Como que é essa relação, qual que é o papel do gestor de futebol com os membros da diretoria dos clubes nessa situação? Na verdade, a gente tenta, de alguma forma, ser um amortecedor. Né? Eu falo, o gestor, ele é uma função meio. O gestor não é uma função fim. Quem quer trabalhar com gestão tem que entender que poucas vezes a sua opinião ela vai valer como decisão final para qualquer aplicação tática e operacional do dia a dia do futebol. O grande desafio do gestor é conseguir fazer com que as pessoas que estão hierarquicamente embaixo dela e as pessoas que estão hierarquicamente acima da função gestor do futebol tomem para elas as decisões que você procura passar para elas. Ou seja, eu quero que o presidente e a diretoria de futebol tomem posse das minhas ideias e falem que são deles. Eu quero que o treinador tome posse das minhas ideias e fale que são deles. Porque o gestor, antes de mais nada,
ele precisa ser assim. A Ana está aqui falando, que é uma aluna do meu curso. Espero que a Ana tenha gostado do primeiro módulo, que já está lá. Ana, depois fala isso, foi legal. Se o gestor for um mediador e poder aparecer pouco, o gestor está cumprindo a sua função. Eu me preocupei muito, nesses tempos atrás, e discuti muito internamente com as pessoas, dentro da Associação Brasileira dos Executivos de Futebol, que eu fui sócio fundador. Eu sempre lutei muito para que o gestor não tivesse tanta exposição na mídia como teve. E isso, naquele momento, quando eu lutei por aquilo, para mim era muito positivo. Entendeu? Porque eu era um dos grandes gestores, então isso era legal, mas eu não gostava disso, porque um gestor que aparece muito não consegue ter autonomia no departamento de futebol, porque a vaidade fala mais alto. Entendeu? Felipe, e a relação com a imprensa? O que você fala hoje do papel desse gestor em relação à imprensa hoje, que ela é muito mais presente e muito mais dinâmica, seja no futebol ou em qualquer modalidade, como o próprio Serginho aí está acompanhando. Hoje a gente você vê os esportes hoje pela internet, hoje o stream está aí, é uma realidade, e é um caminho sem volta às plataformas digitais. Como que você observa isso? São duas coisas um pouco diferentes, né, Matheus? Eu digo o seguinte, olha que coisa interessante. As mídias sociais passaram a pautar a imprensa. Hoje você vê a principal rede de comunicação do país, pelo menos por enquanto, montando o seu principal programa dessas lives, né, como é que chama? Reality shows, convidando influenciadores digital para melhorar os seus pontos no Ibope. Nós precisamos agora entender que cada um de nós temos uma ferramenta que pode se transformar em uma arma ou num elemento multiplicador do seu trabalho. A imprensa, ela sempre existiu e sempre vai existir. A imprensa de futebol não vem de futebol. A imprensa escrita vem de jornal, a imprensa televisiva vem de pontos no Ibope, a imprensa de rádio vem de audiência pela rádio. Agora, nós não podemos querer que dentro do futebol você paute a imprensa. Eu não gosto desse discurso chororô, entendeu? De treinadores, de jogadores, de gestores, de executivos, reclamando de imprensa, entendeu? Cara, esquece a imprensa. Agora, você tem que lidar com ela? Claro, óbvio. Agora você escolhe como vai lidar, entendeu? A relação imprensa com o treinador e com o gestor de futebol é a relação do escorpião que precisa atravessar com o boi quando o rio está transbordando. A natureza da imprensa é o escorpião. Não adianta querer imaginar que vai ser diferente. Doce ilusão de quem acha que você vai, entendeu? Ser querido por todos. Isso não existe, entendeu, Matheus? Aí é que eu te falo. A diferença do meu curso é a conversa reta, direta, e não aquela história que todo mundo politicamente correto vai tentar contar uma fórmula de bolo que você vai conseguir dominar a imprensa, né? Ô, Felipe, e outro ponto interessante, muito se fala na profissionalização do futebol, no clube empresa, isso tomou uma evidência muito grande no final do ano passado. Você acredita que uma das soluções do futebol brasileiro para ele se profissionalizar realmente na prática, com a chegada de novos gestores, com CEO, com gestores do futebol, você acredita que é uma linha pertinente se tornar as associações, que são clubes hoje sem fins lucrativos, em clubes empresa? Matheus, que eu falo, isso é uma situação... Ou é trocar figurinha? É bem mais complexo, porque é o seguinte, deixa eu te explicar uma coisa. As pessoas confundem alguns conceitos e que isso, quando chegou no futebol, acabou atrapalhando muito. Primeiro, as pessoas pensam que amadorismo é sinônimo de incompetência
E profissionalismo é sinônimo de competência. Tem muito profissional incompetente e tem muito amador competente. Deu para entender? Claro. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto. Se transformar em empresa não é garantia que o clube de futebol vai se tornar altamente bem gerido, vai ganhar todos os títulos da noite para o dia. Isso é uma outra ilusão que vendem para as pessoas que consomem futebol. O clube de futebol ele precisa ser gerido como uma empresa lucrativa. Mas para ser gerido como uma empresa lucrativa, ele não precisa necessariamente se transformar em empresa. Quer dizer, um clube de futebol já pode ser empresa desde o início da década de 2000. Eu te cito aí 40 clubes empresas no Brasil. O Coimbra é um clube empresa. O Cuiabá Red Bull. é um clube gerido como empresa. O Red Bull, não. O Red Bull... Pela parceria que fez agora. Ele é gerido como uma empresa. Quer dizer, então, são situações, Matheus, que eu volto a te dizer. A gente tem que tomar muito cuidado quando a gente consome futebol, quando a gente consome mídia de futebol, quando a gente consome curso de futebol, de um futebol bonito, do mundo da Alice nos Países das Maravilhas, como se transformar em empresa fosse a grande solução, e a prática. Você está me entendendo, Matheus? Essas situações são situações muito complexas. Por isso que eu te falo, eu defendo a gestão acima de tudo. Transformar um Flamengo em gestão, em clube-empresa, é praticamente impossível. Mas o Flamengo foi gerido como uma empresa e está tendo bons resultados. Ou seja, né, Botafogo... Felipe? Oi? Ou seja, Felipe, o que precisa não é mudar a nomenclatura, o que precisa mudar é a forma de pensamento das pessoas que estão, nesse momento, gerenciando o esporte ou o futebol. O que precisa mudar não é o pensamento, é a prática. Entendeu, Matheus? É a prática. Mudar a crença não é difícil. Que eu falo, a gente conversa aqui na live, nós resolvemos o problema de 80% dos clubes de futebol do Brasil em 1 hora. Isso não é difícil. O que nós precisamos mudar é prática. É que eu te falo. E aí eu vou falar, não sei se o Leston continua com a gente, é mudar a prática de ter um convite de um clube do interior do Ceará e ir lá. E mesmo depois de ser convidado para ir para um outro clube, não aceitar porque a prática dele não permite isso. Você está me entendendo? A prática é você poder estar trabalhando num clube e aí o presidente vai lá, pede para você fazer algo que vai de encontro às suas crenças, aos seus princípios, você pega o seu boné e vai embora. Entendeu, Matheus? Então, essa é a diferença. Entendeu? Eu acho que... E a vantagem de você ter a prática, né, Felipe? Que você desenvolve vários processos, porque conforme você falou, né? Não adianta você apenas estudar, ter um tanto de livro e isso não funcionar na prática, né? A realidade da prática é totalmente diferente, principalmente tratando do futebol. Uhum. Mas eu te falo o seguinte, e quando eu digo isso, o Matheus, a mudança de comportamento, ela precisa acontecer em qualquer segmento, em qualquer lugar que você está. Eu falo o seguinte, escuta o que vai acontecer daqui para frente. E isso é uma verdade, é um fato. Nós vamos passar para um mundo da economia colaborativa. O que vai ser a economia colaborativa? Quando você começar a se relacionar com as pessoas, primeira coisa que você precisa fazer, validar a sua biografia. As redes sociais hoje, elas não permitem mais que você conte mentira, porque você corre o risco de ter um cara aqui por trás e assim, ô Ximenes, não é bem assim não. Entendeu? Tá aqui, ó. Tá aqui o Leston falando aqui, ó. Perfeito. Se não mudarmos as práticas, não teremos o resultado esperado. Então, a primeira coisa, a gente precisa validar biografia. Depois disso,
Você precisa fortalecer conceito. Depois que você fortalecer o conceito, aí sim você vai contratar e ser contratado. Fazer negócio e trazer pessoas para dentro do seu negócio. Entendeu? E desenvolver a cadeia, né? A cadeia esportiva. Mas a cadeia vai ser o contrário, porque o que acontece no futebol até hoje? Ninguém contrata trabalho, as pessoas contratam resultado. Então é o seguinte, o Leston foi bem lá no Santa Cruz. Vamos contratar o Leston aqui para depois ver como que o Leston trabalha. Agora não. Agora é o seguinte, as pessoas vão estar vendo o Felipe Ximenes, não o Felipe Ximenes que elas liam no Globoesporte.com, no Lancinete. Tem pessoas aí que passaram a me seguir, que passaram a te seguir e que estão vendo eu falar. Estão vendo as minhas crenças, vão testar se aquilo que eu estou falando é aquilo que eu pratico. Você está entendendo, Matheus? Então, você vê, tem pessoas que estão aí, que são meus alunos do meu curso, que daqui a pouco, se o que eu estou falando, se o que eu estou falando aqui não for o que eu falei lá no curso, vai chegar aqui e falar assim, ô Ximenes, você não falou isso lá no curso, não. Você está contando mentira. Você está entendendo? Então, isso é fundamental. Olha aqui, acabou de entrar na nossa live o Jordi Blanco, que é um catalão, que implementou todo o processo das escolas Barcelona aqui no Brasil. Eu era gestor do Flamengo, entrevistei ele para ele poder ser o meu gestor lá no Flamengo, acabei saindo e não conseguindo contratar, mas o que acontece? Eu fui ver quem era ele, entendeu? E continua. E o fato é o seguinte, vão continuar contratando o resultado? Vão continuar. Você não tem controle sobre isso. Você só controla aquilo que você faz. Você não tem controle sobre o que os outros fazem com você. E aí você tem que pagar o preço. Desculpa, só para terminar o meu raciocínio, o que você vê na maioria das pessoas dentro do mercado é que elas se adaptam àquilo que o mercado pede. Então aí você não tem valor. Se você abre mão dos seus valores para ser contratado, vai rever os seus valores. E é uma realidade pertinente, né, Felipe? Isso é uma realidade do esporte em alguns momentos, não só do esporte, em todas as profissões e todo segmento. Eu acredito que nós não estamos tendo uma live, não, viu? Nós estamos tendo realmente uma aula do seu curso aí, que você está trazendo vários raciocínios que todos nós que estamos na live aqui estamos quebrando a cabeça, buscando o aprendizado e saindo da nossa zona de conforto um pouco, nesses raciocínios que são lógicos, mas que são diferentes da realidade. Essa é a verdade. Nós sabemos que precisamos ter resultado, nós sabemos que precisamos entregar resultado, mas a construção disso, ela precisa ser realista, igualzinho você tem colocado. Você coloca de uma forma muito fácil a realidade. Você consegue passar isso. Por isso que eu tenho certeza que o seu curso vai ser um sucesso. E essa não vai ser a primeira e nem a segunda turma. E por isso que, pelo pouco que eu já conversei com você, eu te sugeri você também oferecer uma consultoria em loco ou à distância, principalmente para esses clubes espalhados dentro do Brasil, porque você vai ter uma parcela de contribuição muito grande para o desenvolvimento do futebol, seja ele, do futebol como um todo, como você não gosta de separar. Ô Felipe, para a gente encerrar, porque já está acabando a nossa live, já vai estourar o tempo aí, qual que é a leitura que... Já... Qual que é a leitura que você faz hoje no contexto geral do futebol brasileiro? Puxa vida, eu não sei se adianta a gente fazer uma leitura geral, porque nada será como antes, né? O mundo vai mudar completamente depois disso que aconteceu. Mas, assim, o que eu enxergava até antes da pandemia era que a gente estava caminhando para uma virada de viés interessante. A gente já vem por um processo... Nós avançamos muito, viu, Matheus? O futebol brasileiro avançou muito. É claro que tem muito para ser avançado, porque a gente estava muito atrás. A gente estava pelo menos... Felipe, oi. Só um minutinho, ó. Já tem gente concordando com o meu projeto que eu te sugeri, ó. Consultoria. Tá bom. Vamos pensar nisso. Mas o que acontece?
a gente estava caminhando num processo que nós partimos, ô Matheus, com pelo menos 30 anos de atraso. O futebol brasileiro, até o início da década de 2000, ele já estava quase com 30 anos de atraso. Então, a gente está correndo, a gente está se adaptando. Tem alguns segmentos do futebol que a gente avançou muito. Fisiologia, preparação física, preparação de goleiros, nutrição. Nós somos top no mundo, top, top. Pode ter certeza disso. Nós temos os melhores profissionais do mundo de fisiologia, de nutrição, de fisioterapia, de preparação física, eu não tenho a menor dúvida. Mas tem outros setores que a gente ainda claudica, a gente manca demais para isso, entendeu? Então, aqui o Joga 10. Joga 10 tem o melhor café de todos os escritórios de futebol do Rio de Janeiro. Então, um abraço para o Joga 10 aí. Então, a gente avançou muito nisso, entendeu, Matheus? Mas tem muita coisa para a gente avançar. Eu sou um otimista por natureza. Por natureza. Eu penso que a gente vai voltar a esse processo aí de uma forma melhor, mais preparado, e quem aproveitou esses 30 e poucos dias, que eu acho que a gente vai ter pelo menos mais 30 e poucos dias para se capacitar, certamente vai encontrar um espaço. Ô, Felipe, tá acabando aqui, nós temos só mais um minutinho e meio. Eu queria te agradecer por você, novamente, agradecer você por ter aceitado o convite, né? E, assim, te mandar um abraço. Quero fazer o curso, vou fazer o curso, né? Já te falei isso e eu tenho certeza que muitos que estiveram aqui, muita gente, por sinal, aprendeu muito com você em 1 hora de bate-papo. Então, pessoal, não percam essa oportunidade. Imaginem 10 módulos, o tanto que nós vamos nos enriquecer de conteúdo do Felipe Ximenes, que é um dos principais profissionais do esporte no nosso país. Felipe, muito obrigado de coração. Convido você também para estar atento às nossas lives aí. Temos abordado com vários nomes da área da gestão, do futebol, do marketing esportivo. Muito obrigado de coração. Um grande abraço, Felipe Ximenes Oficial, lá no Instagram, me segue. Estou te seguindo aí. Fiquem com Deus. Até a próxima. Fica com Deus, pessoal. Um abraço. Valeu. Tchau, tchau.